Bom, vamos lá. A minha ideia aqui, através desse vídeo, desse material que eu estou fazendo, é fazer uma leitura do curso em Milagres, inclusive fazendo alguns comentários. Esse é um livro que se tornou um livro muito importante para mim, tem me ajudado muito, e até pelo conteúdo dele mesmo, ele me convida a compartilhar isso com outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o livro e também possam se beneficiar dele, né? Porque eu acredito realmente que esse livro traz a essência do que é o cristianismo, né? Bom, eu vou começar lendo pelo prefácio, então. Um curso em milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas de se unirem com uma meta comum. Seus nomes eram Helen Schucman e William Thetford. Eram ambos professores de psicologia médica na Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Não tinham interesse na vida espiritual, tinham dificuldades de relacionamento. Frequentemente eles tinham uma tensão ali no relacionamento deles dentro do departamento de psicologia lá onde eles trabalhavam. Eles trabalhavam dentro de um hospital. E certo dia o William Thetford chegou e falou: olha, eu realmente não aguento mais o nível de tensão que a gente está vivendo aqui dentro do nosso trabalho, a maneira agressiva muitas vezes com que nós nos comunicamos e nos relacionamos, e assim, deve haver algum outro jeito, ele falou. Deve haver algum outro jeito para isso. E ele comenta que ele até ficou assim esperando que alguém iria confrontar, né, o que ele estava falando, mas curiosamente a Helen Schucman chegou e falou: é verdade, William, eu concordo com você, e eu tô junto com você pra gente descobrir qual que é esse outro jeito. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Ela teve muita dificuldade em aceitar o que estava acontecendo na vida dela. Não foi uma coisa fácil, foi um grande desafio para ela, porque era uma coisa nova na vida dela, era uma pessoa extremamente acadêmica e cética, e que não tinha crenças espirituais, e de repente ela começou a ouvir uma voz interior que começou a ditar esse texto para ela. Bom, o que é o curso? O curso é composto por 3 livros, né? O livro texto, que tem 721 páginas, o livro de exercícios para estudante, de 512 páginas, e o manual de professores, de 94 páginas. Esse material, hoje ele está tudo condensado em um livro só, mas são 3 volumes dentro... São 3 livros dentro de apenas um volume. Então, a respeito do livro de exercícios, o curso diz: você achará difícil acreditar em algumas ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que aplique as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgar as ideias. Só te é pedido que as use. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A alguma delas podes resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permita fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso te é requerido. Ou seja, qualquer reação que nós tenhamos às ideias devem ser usadas. Qualquer reação que nós tenhamos faz parte do jogo, faz parte do processo, faz parte do processo de iluminação. E por fim, o manual dos professores é escrito de uma forma mais como perguntas e respostas, que é bem útil, dá uma esclarecida interessante aí a respeito do curso.
E aí vem uma coisa interessante que está escrito no curso aqui no prefácio. O curso em Milagres, não pretende chegar à finalidade última, e as lições também não pretendem levar o estudante a completar todo o aprendizado. No fim, o leitor do curso em Milagres é deixado nas mãos do seu próprio professor interno. É esse professor interno que orientará todas as lições posteriores, como ele achar adequado. Ou seja, o curso, ele provavelmente vai fazer esse contato com o professor interno, e a partir desse contato com o professor interno, é ele que vai nos guiar, é ele que vai nos dirigir rumo às etapas finais realmente da iluminação, da salvação. Esse curso é um começo, não um fim. Isso está escrito no curso aqui. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente, e quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Então, até mesmo o momento de se pedir orientação vem dele. O que o curso diz? Basicamente, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Nessas duas verdades, que é na verdade apenas uma só, reside a paz de Deus. E assim o curso em Milagres, ele faz uma distinção fundamental entre o que é real e o que é irreal. Ele faz a distinção entre conhecimento e percepção. E aqui eu entendo que o conhecimento, pelo que eu entendo no curso, é a verdade em si, né? É a verdade de Deus, é o mundo do absoluto, é o mundo além da dualidade. Esse é o mundo onde nós existimos de forma perfeita, de fato. Na verdade, o único mundo onde nós existimos. Porque este mundo onde nós vivemos, o mundo de dualidade, é um mundo que, de acordo com o que Jesus Cristo diz no curso em Milagres, é um mundo que não existe. É um mundo de sonho. Um mundo totalmente ilusório. Esse mundo, que é o mundo da percepção, é o mundo da dualidade. Nesse mundo da dualidade, o que impera é a percepção. E o que o curso diz é que aquele que percebe, né, a pessoa, percebe o que está de acordo com os seus próprios desejos. Tá? Isso leva a um mundo de ilusões. Um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Ou seja, nós criamos um mundo de ilusão, nós utilizamos todo o sistema de percepção, inclusive o nosso corpo, os sentidos, né? Nosso sistema nervoso, que é o responsável por fazer toda a percepção do mundo, nós utilizamos esse sistema para ver aquilo que nós desejamos ver. O que nós vemos é fruto, única e exclusivamente, do nosso desejo interior, o desejo da nossa mente de enxergar. E por isso, exatamente, esse mundo que nós vemos e as ideias que nós concebemos a respeito desse mundo precisa de defesa constante, porque ele não é real. É um mundo ilusório e, portanto, nós precisamos defendê-lo a todo instante. E aí o que acaba por acontecer é que tudo que os nossos sentidos nos mostram no mundo acaba sendo uma testemunha da realidade do sonho. É uma pseudo-realidade, né? Então, o nosso corpo, as dores que nós sentimos, os prazeres sensoriais que nós sentimos, tudo acaba sendo uma testemunha da realidade do sonho. E é exatamente e o curso diz, Jesus Cristo diz, que é exatamente por isso que nós precisamos de ajuda para sair desse sonho. Porque tudo que nós vemos, tudo que nós experimentamos na nossa vida é como que um testemunho de que esse sonho é real.
é um testemunho de que nós envelhecemos, nós somos um corpo, nós ficamos doentes e tudo isso, mas tudo isso é um sonho. Nada disso é a nossa realidade última, tá? Então, exatamente para sair desse mundo, o que acontece? Deus envia instrumentos que vão entrar nesse sonho que nós estamos vivendo, tá? Eles vão tomar formas dentro desse sonho que nós vivemos, que nós acreditamos profundamente ser a realidade, e através dessas formas ele vai começar a nos guiar de maneira delicada, de maneira amorosa, para fora desse sonho de ilusão, que é um sonho de muito sofrimento. O ajudante, nesse caso, é o próprio Espírito Santo. É ele que vai fazer o papel de mediador entre os dois mundos, entre o mundo do absoluto e o mundo da dualidade, que é o mundo do sonho. O Espírito Santo, curiosamente, é um instrumento de Deus que, curiosamente, conhece o absoluto e conhece também as ilusões, mas sem acreditar nelas. Então é exatamente o Espírito Santo que vai fazer a ponte entre o mundo que nós queremos alcançar, que é o mundo da verdade, da real realidade, que é o mundo do absoluto, é a tua verdade, é onde você é poderoso, feliz, contente, completo, nada te falta, e o mundo da ilusão, onde é todo o oposto, onde só existe sofrimento, dor, dúvida, medo, né? Tudo isso. E a meta do Espírito Santo é nos ajudar a escapar então do sonho. E como que ele faz isso? Ele nos ensina a reverter o nosso pensamento e a desaprender os nossos erros, que são erros basicamente da mente, tá? São erros que a mente produziu, né? E o grande instrumento para se fazer a correção dos erros é o perdão. Esse é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. Então essa é uma parte que eu até tive uma grande dificuldade de aceitar, me sentia uma dificuldade mesmo de aceitar isso, mas é a seguinte, é o que está escrito aqui no curso. A projeção faz a percepção. Então, a minha percepção, a percepção do ser humano, é fruto de uma projeção. Para quem estudou um pouco de psicologia, eu não terminei a faculdade, mas estudei 2 anos, sabe que a projeção é esse processo em que você pega algo que está dentro do teu mundo psíquico interior, está dentro já da tua mente, algum medo, alguma coisa, e você projeta nos outros, né? Então, por exemplo, uma pessoa é o que a gente chama mão de vaca, né? Não dá dinheiro para ninguém, etc. E tal. Ela tem isso dentro dela. Então, o processo natural do ego é o quê? É projetar isso para outras pessoas. Então ela vê as outras pessoas como pessoas sovinas, como pessoas mão de vaca, né? E ela vê isso, ela vê em muitas pessoas o comportamento delas, como elas são sovinas, como elas são isso, como são aquilo, mas na verdade aquele é o universo dela, é o universo interior dela, o próprio universo de ser sovina que ela está vivendo ali interiormente, que é uma ilusão, né? Porque ela não é isso, essa não é a verdade última dela, mas essa é esse universo interior, esse sonho mental que ela está vivendo, faz com que ela projete nos outros, né? Outro exemplo disso, a pessoa fala, fulano de tal é muito metido aquele cara. Tá, quem é o metido então? É você que está acusando, que está fazendo essa acusação, é o teu próprio ego que é metido e que está projetando isso no outro, está vendo isso no outro, e através desse processo de ver isso no outro, ele externaliza, ele coloca para fora de si mesmo, né? Então fala, o cara lá é metido, então eu não sou metido, mas ele é. E esse é um processo de defesa do ego. E por incrível que pareça, é isso que nos separa de Deus. É curioso, né?
É isso que nos separa de Deus. É você estar o tempo inteiro, e eu faço isso, acho que todo mundo faz, todo mundo que está nesse planeta faz. Você está o tempo inteiro jogando para o mundo exterior a tua realidade interna. E daí eu te pergunto o seguinte, e isso é uma coisa que o curso aborda: como que Cristo foi capaz de perdoar a todos aqueles que o crucificaram? Ele sempre olhou e falou: perdoai porque eles não sabem o que fazem. Exatamente porque ele não tinha mais ego. Cristo já tinha superado o próprio ego, superado o diabo. O diabo é o ego, né? E através dessa superação, ele era capaz de ver a verdade em todos os irmãos. Tanto no imperador que o condenou, o deixou na mão do povo para condená-lo, tanto naqueles ladrões que estavam sendo crucificados junto com ele, nos soldados que estavam enfiando uma lança no coração dele. Ele não via o mal. Jesus estava absolutamente livre desse processo de projeção, né? Ele não estava mais projetando o ego dele nas costas dos outros, né? Então o curso diz, nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. E é precisamente aí que entra o conceito do perdão. Porque uma vez que eu olho para o mundo, olho para as pessoas, para os meus amigos, entre aspas, para os meus familiares, etc e tal, e vejo coisas ruins neles, vejo pessoas mesquinhas, aquela pessoa me atacou, aquela pessoa me fez algum tipo de mal, etc e tal, o que eu preciso... eu tô lidando exatamente com o meu ego. É o meu ego que está vindo à tona. Quando eu olho uma pessoa e falo, você me agrediu, essa é a minha interpretação. Porque eu projetei isso nela, eu criei essa realidade. Eu sendo um filho de Deus, eu tenho esse poder de criar. Então, o que cabe nesse momento? Cabe, sim, o perdão. Porque a partir do momento que eu perdoo o outro, na verdade, eu estou perdoando a mim mesmo. Na realidade, eu estou perdoando a minha criação, que é uma criação equivocada e que não é a realidade. Simplesmente não é a realidade. E perdoamos não porque estamos sendo bons ou caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Quando perdoamos, nós simplesmente fazemos, de certa forma, uma vista grossa para um mundo da percepção, que é equivocado, e nós abrimos espaço, então, para que algo novo surja naquela outra pessoa que nós estamos perdoando, que é a realidade, que é a verdade, né? Nós estamos olhando além, nós estamos olhando através, né? E eu realmente acredito que não dá para encontrar Deus neste mundo. Não dá para encontrar Deus nesta matéria que nós vivemos, no corpo físico, etc e tal. Eu acredito que Deus está além, eu acho que Deus transcende, né? E aí o curso diz aqui, e ao mesmo tempo estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos. E aí, é claro, esse autoconceito que ele se refere aqui é um autoconceito que é falso, né? Uma autoimagem que é ilusória, tá? Não é a nossa verdade última. E de alguma forma, isso é uma falta de amor, né? O pecado, o grande pecado, é definido como uma falta de amor, né? Já que o amor é tudo o que existe. Só existe amor, na verdade. O pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. E, portanto, esse é o grande papel do Espírito Santo, né? Fazer um processo em que nós vamos ajustando, nós vamos consertando nossa maneira de pensar,
né? A gente vai mudando a nossa mente. Esse processo ele ocorre aos poucos, de uma forma delicada, de uma forma amorosa, exatamente para que não haja mais medo do que a gente já tem, né? E Deus é amoroso, Deus é amor e é amoroso. O Espírito Santo é amor e é amoroso. E é dessa forma que ele se relaciona conosco, né? De uma forma delicada, tão delicado até que às vezes é difícil de ouvi-lo. Mas é um processo em que é o querer, é a vontade, é a abertura para que isso aconteça, que vai fazer com que essa voz interior possa ser ouvida, né? E esse direcionamento possa nos ser dado e que a gente possa seguir esse direcionamento. Então é basicamente isso. Aqui termina o prefácio. A minha intenção é de no futuro a gente fazer alguns hangouts, alguns encontros virtuais, né, de outras pessoas que estão lendo o curso, que estão assistindo esses vídeos, esses podcasts, né, para que a gente possa trocar ideias e, enfim, e unir e fortalecer esses conceitos aqui que surgem no curso, tá? Então, podem fazer um comentário aí embaixo, dizendo o que achou desse vídeo, e até o próximo.